Olá! Hoje a gente vai se transformar em detetive, só que a nossa cena do crime é uma fita de DNA. O mistério, um enigma biológico. E a nossa principal ferramenta de investigação, a bioinformática. Então se prepara porque a gente está prestes a decifrar o código mais fundamental de todos, o código da vida. Esse aqui é o nosso roteiro de investigação. A gente começa com o mistério, depois sai para procurar pistas, aprende a avaliar as evidências, consulta os arquivos e, com a ferramenta certa, pronto, decifra o código. Vamos começar! Todo bom mistério, começa com uma cena do crime. E no nosso caso, essa cena é um pedaço de informação biológica que, de cara, não faz o menor sentido. Então, vamos imaginar a situação. Um laboratório acaba de sequenciar um trecho de DNA de um organismo. É algo novo, nunca visto antes. Isso leva à pergunta que move a biologia moderna. Tá, e o que essa sequência faz? Qual é a função dela? E é isso que a gente tem em mãos. Uma sequência enorme e, vamos combinar, meio intimidadora de letras. A, T, C e G. Sozinha, ela não diz nada. É como achar um bilhete escrito numa língua que ninguém conhece. Para entender, a gente vai precisar de um método para achar padrões e fazer comparações. E agora o trabalho de detetive começa para valer. Primeiro passo: procurar por similaridades. Qualquer coisa que se pareça com um caso que a gente já resolveu no passado. A nossa lupa de investigação se chama alinhamento de sequências. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. A gente pega a nossa sequência misteriosa e compara com outras que já são conhecidas, procurando trechos que se parecem. Essas semelhanças, que na biologia a gente chama de homologias, são as nossas primeiras pistas e são cruciais. Na prática, funciona mais ou menos assim. A gente coloca a nossa sequência desconhecida em cima de uma outra já conhecida. O objetivo é achar a melhor combinação possível. E olha que interessante. Para isso, às vezes a gente insere lacunas, esses espaços vazios. É como se a gente esticasse ou encolhesse um pedacinho do código para a semelhança que estava escondida finalmente aparecer. Mas, nem toda pista tem o mesmo peso. Um bom detetive precisa saber o que é uma evidência forte e o que é só uma coincidência. Na bioinformática, a gente faz isso usando um sistema de pontuação. A lógica básica é super intuitiva. Se as letras nas duas sequências combinam, a gente ganha pontos. Se não combinam, perde pontos. E se precisar colocar uma daquelas lacunas, que a gente viu, também tem uma penalidade. O objetivo final é achar o alinhamento que tenha a maior pontuação de todas. Só que o sistema é bem mais sofisticado do que um simples certo ou errado, viu? A gente usa uma coisa chamada matriz de substituição. Pensa nela como um guia de especialista. Ela diz pra gente o quão provável é que um aminoácido tenha se transformado em outro ao longo da evolução. Algumas trocas são super comuns e perdem poucos pontos. Outras são raras e levam uma penalidade bem maior. É basicamente a biologia evolutiva transformada em matemática para dar a pontuação mais precisa possível. Ok, então já temos uma sequência misteriosa e um jeito de comparar. Mas comparar com o que exatamente? Todo detetive precisa de arquivos, de um banco de dados de casos antigos, certo? Na biologia, a gente tem a maior biblioteca que se pode imaginar. E aí vem o desafio, que é gigantesco. Com os avanços no sequenciamento de DNA, a quantidade de informação genética que a gente tem hoje cresceu de um jeito absurdo. Para o nosso detetive, isso significa que o arquivo de casos é quase infinito. Achar a pista certa vira uma tarefa heróica. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o crescimento do GenBank, um dos maiores bancos de dados genéticos do mundo. A curva é praticamente vertical, não é nem uma linha reta. Cada salto desses representa um avanço tecnológico e uma avalanche de novas informações para a nossa biblioteca da vida. Só para ter uma ideia da escala, lá em 2010, o GenBank já tinha mais de 78 milhões de registros. E esse número, claro, explodiu desde então. Cada um desses registros é uma pista em potencial, um caso arquivado que está ali à nossa disposição. E aqui está um desses milhões de arquivos. É uma única entrada do GenBank. Olha quanta informação! Lá embaixo tem a sequência em si, mas também tem o nome do organismo, Bacillus subtilis, o que o gene faz, artigos científicos relacionados. É um dossiê completo para cada sequência que a ciência conhece. Certo. Então temos um mistério e um arquivo de casos gigantesco. Como é que a gente acha o único arquivo que importa no meio de milhões? A gente precisa de um super detetive, uma ferramenta de busca feita sob medida para a biologia. E aqui entra o nosso herói, o BLAST. Essa é uma das ferramentas mais importantes e mais usadas em toda a biologia molecular. O que o BLAST faz?
Ele pega a nossa sequência misteriosa e varre toda a biblioteca do GenBank, muito rápido, procurando os melhores alinhamentos e as maiores pontuações. A melhor forma de pensar nisso é bem simples. O BLAST é o Google dos genes. Para um biólogo, é a ferramenta que a gente usa para fazer perguntas ao maior banco de dados da natureza, que é o próprio genoma. E agora, o clímax da nossa história. Chegou a hora de juntar todas as peças. A sequência misteriosa, a técnica de alinhamento, a biblioteca imensa e o nosso poderoso mecanismo de busca. E esse é o momento da grande revelação. É isso que aparece na tela depois de rodar uma busca no BLAST. É uma lista de resultados, organizada da melhor para a pior correspondência. Cada linha dessa é um hit, ou seja, uma sequência conhecida que tem uma semelhança muito forte com a nossa sequência misteriosa. Os suspeitos foram finalmente identificados. E como a gente lê esses resultados? É só focar em 2 números principais. Primeiro, a pontuação, o score. Quanto mais alta, mais forte a combinação. É como um troféu para o melhor alinhamento. Segundo, o e-value. Pensa nele como a probabilidade de ser só coincidência. Um número muito, muito baixo, quase zero, significa que a chance de aquilo ser um acaso é mínima, é a prova definitiva. Se a nossa sequência desconhecida combina com o gene da insulina de um outro bicho, por exemplo, pronto, a gente já acabou de descobrir a identidade dela. E assim, o caso é resolvido. O que começou como um monte de letras sem sentido se transformou numa hipótese funcional. A gente descobriu a identidade do nosso gene misterioso usando lógica, comparação e ferramentas de computador superpoderosas. Esse é o poder da bioinformática.